De casa, boa noite, boa noite. Tô vendo gente entrando, Wesley, Rocha Palma. Oi, oi, gente. Boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estão conseguindo me ver bem? Wesley, me dê um retorno. Como é que tá aí? Gé Oliveira, me dê um retorno. Dá pra me ouvir bem? Paulinha, Bernardo, Mari. Olá, gente. Hoje, então, nosso encontro com a doutora Marcela Cavalcante. É um prazer estar com vocês hoje, em pleno domingo. Ô de casa. Olá, Olá, Marcela. Que tudo ambiente bom? astral, hein? Que delícia essa casa aí. Ah, que legal, você gostou. Tá me vendo, ouvindo bem? Dá pra te ver bem e dá pra te ouvir bem também. Dá pra me ouvir também? Tudo direitinho? Sim. Beleza. Bom, vamos começar nos apresentando. Eu sou Fábio, eu sou cardiologista e tenho o prazer de fazer parceria com a doutora Marcela Cavalcante, psicóloga. Bacana, eu sou a Marcela Cavalcante, sou psicóloga. Tenho um prazer também, né, de ter essa parceria, além de que você é meu médico, né? Então, é mais de que uma dupla parceria. Legal, Cela. Foi muito boa a nossa ideia de falar a respeito desse tema que é o coração acelerado. Sim, Isso não tem sido incomum no dia a dia, no meu consultório, encontrar pessoas que chegam com essa queixa. E as pessoas têm diversas percepções a respeito disso. Tem gente que chega lá convicto de que é da ansiedade, e às vezes não é. sim. Tem gente que chega lá convicto de que não é ansiedade, e às vezes é. Na maioria das vezes é benigna, e a maior parte das pessoas acham que é maligno, porque só quem sente palpitação sabe a dor e o desconforto que é. Dor não, porque não chega a ser dor, mas Sim. o desconforto é o suficiente para as pessoas acharem que vai morrer. É uma Sim. sensação muito ruim. Tem gente que, na verdade, já tive a oportunidade, inclusive de uma familiar, uma pessoa muito querida, próxima de mim, de mencionar: eu estou com a sensação que vou morrer, eu estou com a sensação de morte. E aí, quando a gente vai investigar, descobre que, na verdade, o que ela estava querendo falar ou declarar era que o coração estava acelerado, mas a sensação que ela tinha era a sensação de morte. Então essa é uma queixa que tem sido muito frequente no consultório. E quando a gente pensa que o coração ele é um órgão nobre que fica envolvido aqui pela caixa torácica, que é uma estrutura óssea e tem uma razão para isso, né? Para ter essa caixa torácica envolvendo um Sim. órgão tão nobre, justamente para impedir que o impacto ou agressões provoquem um dano a esse órgão nobre. A gente pensa: rapaz, se meu coração está acelerado, é porque tem chance de eu morrer. Então, eu Sim. fico assustado e levo uma série de condições. Como é que você tem vivido essa experiência a respeito desse tema? Qual é a sua impressão? É interessante você falar sobre essa pessoa que relatou, né, essa experiência de que achei que poderia morrer, porque é uma queixa frequente, é um relato frequente que a gente escuta na clínica, né? Porque essa sensação, né, se a gente não diagnostica algo clínico, vamos dizer assim, ela pode estar associada a um ataque de pânico, por exemplo, né, onde a pessoa ela tem a sensação, aquela sensação de desconforto, palpitação, de achar que está morrendo, porque também interfere na respiração, né? A pessoa pode ter aquela sensação de que travou tudo, de que ela não consegue respirar. Então, eu acho que é muito importante, Fábio, a gente sim fazer esse tratamento sempre combinado, né? Porque, como você relatou, muitas pessoas chegam na clínica, às vezes até com o diagnóstico fechado: tenho isso, não tenho aquilo. Mas é muito importante, né? Que eu, como psicóloga, por exemplo, oriento muito isso aos alunos, que a gente não pode descartar quando o paciente tem um quadro claro de ansiedade, que ele não vá ao cardiologista, porque ele precisa também ser avaliado clinicamente. Isso é muito importante, né? Ele pode ter sim um transtorno ansioso e ao mesmo tempo ter um outro diagnóstico clínico, que aí você vai saber informar melhor. Eu acho que essa colocação é perfeita porque existe uma premissa máxima
Existe uma máxima de que a gente deve acreditar que um sintoma físico é psicológico por exclusão. Então, Sim. primeiro a gente tem que ter certeza que não é uma condição física, para depois estabelecer que é uma condição psicológica. É um diagnóstico de exclusão. A questão do coração acelerado, a particularidade que existe é que o simples fato da gente sentir o coração acelerado provoca naturalmente uma repercussão psíquica. Como eu disse, né, a sensação é muito estranha. A sensação de morte, insegurança, o medo é muito estranho. Então, se o indivíduo tem ansiedade e tem palpitações, ele vai ficar mais ansioso. Se ele não tem ansiedade e começa a ter palpitações por conta de alguma arritmia, ele passa a ficar ansioso porque desencadeia um desconforto nele. Mas eu vou aproveitar essa oportunidade para falar o que é arritmia. Tem uma forma muito, muito fácil de compreender a partir do momento que a gente correlaciona com uma música. Então, ou eu, por exemplo, que não sou muito bom dançarino, eu fico fora do ritmo, não em consonância com a música, né? Então, o coração ele tem que bater no ritmo, ele tem que bater no ritmo regular. Então, se a gente coloca um aparelho para monitorizar seu coração e esse aparelho, a cada batimento do coração, ele faz um sonzinho, então, o coração bateu, ele faz tum. O coração bateu, ele faz tum. O coração bateu, ele faz tum. A gente vai ver que existe um ritmo. E esse ritmo é o ritmo normal. E a partir do momento que sai do ritmo, se chama arritmia. Antigamente era disritmia. A arritmia também tem o mesmo significado, mas é uma condição onde, quando a gente vai ver a monitorização do paciente, está lá assim, ó, tum, 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 tum. Sai do compasso. Existe um momento que sai do compasso. A questão é que isso daí, o fundamento para que isso aconteça é que o coração ele tem uma eletricidade própria. Né? O coração ele é muito nobre, é tanto que ele está aqui na caixa torácica pelas qualidades dele. E então ele tem a própria eletricidade, e é se a gente pensar como se fosse a eletricidade de uma casa. Uma analogia que eu gosto de fazer porque é fácil de entender. Então veja, eu estou aqui na minha casa, se você olhar as paredes estão íntegras. Lá atrás pode não estar tão bonito quanto o seu, mas eu estou num lugar onde tem uma conservação legal, ou seja, a parede da minha casa, a estrutura da minha casa está perfeita, como se fosse um coração perfeito, sim, saudável, né? Só que de vez em quando, diga se acontece isso na sua casa, na minha acontece de vez em quando, às vezes a eletricidade dá um tremelique, né? Você percebe que deu uma falhinha ali da eletricidade, mas que não lhe causa nenhuma preocupação. Simplesmente porque, poxa, minha casa está toda funcionando bem, eu fiz a manutenção, fiz o meu check-up, já fiz uma avaliação recente com o eletricista, enfim, eu sei que está tudo em ordem, eu estou cuidando bem da minha casa, estou fazendo exercício, me alimentando saudável, ou melhor, estou pintando bem a casa, estou fazendo a manutenção da casa. Isso daí pode acontecer naturalmente. A mesma coisa, de vez em quando, o nosso coração dá uma batuqueira, também é normal, sabe? Agora, veja só, se você mudar o ambiente, sair desse ambiente lindo que a gente se encontra aqui nas nossas casas e ficar numa gruta com uma luzinha, e aí essa gruta você percebe, rapaz, está tendo gotejamento, tá cheio de broca na parede, e de repente dá um tremelique na eletricidade, você vai pensar, meu Deus do céu, aí tá ruim mesmo. Aí você vai ficar com medo, aí você vai querer chamar um engenheiro, um eletricista, um mestre de obras para poder te ajudar. Então essa analogia é importante porque qual é o desafio? É a gente tentar descobrir se o coração ele está uma gruta ou se está uma casinha perfeita. Porque se tiver uma casinha perfeita, como provavelmente 90% da população, 90% da população, a casinha é perfeita, a eletricidade é perfeita. Ter essa eletricidade desregulada de vez em quando é normal, é esperado, só que faz a pessoa sofrer. Então, de vez em quando a pessoa sentir uma palpitação, pode não ser normal, pode não ser o que todo mundo sente, mas faz sofrer, né? E a partir do momento que a gente descobre que o coração está saudável, que a casa está bem construída, que está tudo direitinho, a gente relaxa e vê que essa sensação que a gente tem não vai nos causar nenhum mal. Esse daí é uma abordagem geral sobre a arritmia. Me perdoe ter um pouquinho alongado a respeito disso. A gente tem aqui mais uns 20 minutinhos. A gente tem mais uns 20 minutinhos para conversar a respeito desse tema que é tão amplo, mas eu não podia deixar de fazer essa abordagem, tá bem?
Mas me Não, se conta aí. deixasse, nós ficaremos aqui por muito mais tempo, né? Porque eu já estava aqui pensando, tipo assim, né? Aquela pergunta de paciente, e aí, doutor, o que é que você acha se acontecer tal coisa? Se deixar, vai longe. Como eu vi algumas pessoas perguntando, já querendo a medicação aqui pelo bate-papo. Agora, eu lembro de você ter mencionado, e eu vejo isso na sua prática, que você mexe muito com a questão comportamental, com o estado de relaxamento. Como é que você consegue aplicar esse contexto na sua vida? E na vida dos outros e no dos pacientes, né? Não, muito importante, né? Eu costumo dizer que tudo isso que a gente aprende, eu gosto muito de aplicar na minha própria vida mesmo, né? Porque se faz sentido para mim, pode fazer sentido para o outro, para além da ciência, do que a gente já estuda de evidência científica na área. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque as respostas, né? Eu vou falar um pouquinho do sistema de regulação emocional e o que é que pode estar desregulado nesse momento, que a gente sente aquele coração naquele ritmo descompassado. E é muito importante também a gente lembrar que a gente está num período ainda pandêmico, né? A gente está dentro dessa grande, imensa bolha aí da pandemia, onde normalmente a gente é bombardeado de notícias que a gente não gostaria de ouvir e de ver, né? Então, se a gente liga o telejornal, é uma nova variante, né? Índices ainda vai aumentando. Então, é comum que nesse momento a nossa resposta emocional seja de medo e de ansiedade. É uma resposta emocional comum, né? Só que muitas pessoas, a maioria delas e até eu mesma, a gente não quer sentir essas emoções, né? A gente olha meio que com aversão, assim, nossa, eu tô com raiva, eu tô com medo, eu tô com ansiedade, eu quero me tranquilizar, eu não quero isso para mim. Só que se a gente for pensar numa perspectiva evolutiva, o nosso cérebro ele foi construído para nos proteger também, né? Nos livrar de ameaças. Então é muito comum que a gente tenha essas emoções como maneira de nos proteger. Então, se a gente imagina, eu estou dentro de uma pandemia, se eu não tenho medo, será que eu vou me proteger o suficiente? Será que eu vou usar máscara? Será que eu vou, né, passar aquele álcool gel nas mãos? Então, essas emoções elas são muito importantes também, tá? Mas, ao mesmo tempo, imagina, se eu fico o tempo inteiro nesses telejornais, ruminando, pensando o que é que pode acontecer comigo ou com pessoas próximas, né? Catastrofizando toda essa situação. É como se o meu cérebro fosse e meu corpo fossem inundados daqueles hormônios, né? Como adrenalina, cortisol, isso tudo aumenta estresse. Ao mesmo tempo pode aumentar batimento cardíaco. E aí a gente se pergunta, o que a gente pode fazer nesses momentos em que tudo parece que está dando errado, está dando curto-circuito lá na casa, né? Peraí que eu vou anotar aqui. Deixa eu anotar aqui. O que você vai falar? O que a gente pode fazer, né? E aí, se a gente fala, né, rapidamente de sistemas de regulação emocional, a gente fala que quando o nosso sistema de alerta ele está ligado também para nos proteger, a gente precisa acessar o estado que ele chama de estado de calma, sistema de calma. E como que a gente faz isso, né? O que a gente pode fazer para acessar o nosso sistema de calma? Eu costumo falar para os pacientes que a gente tem um privilégio de morar numa cidade, né, litorânea, que a gente tem um litoral muito vasto, a gente tem praia, a gente tem sol, vitamina D é importante também nesses momentos. Então, o que é que eu fiz hoje? Marcela foi de manhã cedo tomar um banho de mar, né, rapidinho ali, voltei. E eu ouvi de uma colega, quando a gente saiu do mar, ela falou assim, nossa, parece que a respiração fica diferente quando a gente sai do mar. É uma maneira da gente se conectar também com a natureza. Não precisa ser um mar. Às vezes tem alguém assistindo aí, nossa, mas eu não moro, né? Perto do mar, perto da praia, o que é que eu faço? Então, existem inúmeras possibilidades, né? E maneiras que a gente tem de fazer com que a gente acesse esses sistemas. E de baixo custo, né? E de baixo custo. E de baixo custo. Ou seja, fazer exercício físico pode sim acessar o meu sistema de calma, né? Eu posso fazer exercício físico, conectar com a natureza, ler um livro, tomar um chá, e a gente vai construindo essas coisas que fazem sentido para a gente. Porque às vezes você ouve de alguém na internet e dá uma lista, assim, né? Eu falo que ninguém é uma fórmula de bolo. Eu não posso te passar 5 coisas que você tem que fazer e você vai ficar muito bem. Porque às vezes aquilo para você não faz sentido, mas para mim faz, no meu repertório faz, né? E aí, não tem como eu não falar de mindfulness, atenção plena e meditação. Quando a gente entra nesses estados de meditação, a gente consegue entender o que é que faz sentido para a gente, né?
Aquele momento de parar e respirar é um momento de conexão comigo e com as minhas emoções. Então, é nesse momento, justamente, que eu vou entender: nossa, eu tô ansiosa, nossa, eu tô com raiva. E ao invés de querer afastar essas emoções, eu trago elas para mais perto de mim, para entender o que é que aquelas emoções estão querendo me dizer naquele momento. E aí os pacientes falam assim: nossa, Marcela, mas você me inventou esse negócio de meditação, mas eu não queria entrar em contato com o desconforto. Mas é muitas vezes entrando em contato com esse desconforto que a gente consegue acessar esses estados de calma, de paz e de relaxamento. Legal. Perfeito. Poxa, que legal. Dá para ficar ouvindo o dia todo aí. Mas agora você tem que me dizer pelo menos uma coisa aí que você faz para poder acessar esse sistema de calma. O que é que você costuma fazer no seu dia a dia? Me conte. A melhor forma é o exercício, eu concordo com você. A questão é que é tudo, a questão de saúde, né? Tudo ligado a todos os aspectos. Então, exercício, alimentação, a Sim. questão da saúde mental, a questão de doenças estarem controladas, termina tudo estando ligado. Então, por mais que eu esteja fazendo exercício, se eu percebo que minha alimentação foi mais inflamatória, eu percebo que eu sofro um pouco mais. E uma coisa que você falou que me chamou a atenção é que se a gente transpor isso para o conhecimento técnico biomédico, a gente identifica que tem dois sistemas, né? A gente tem dois sistemas representado pelo sistema autônomo, né? O sistema autônomo ele tem um sistema é um sistema bem primitivo, onde nós temos que estar preparados para lutar e fugir e para relaxar. E aí, esses dois sistemas, eles têm que estar em equilíbrio. Então, no momento onde eu vou lutar e fugir de fato, o sistema adrenérgico, ele vai lá e acelera, né? Mas logo depois que passa essa luta, o sistema de relaxamento, ele volta para o seu estado basal e o de luta também. A partir do momento que eu vou dormir, que seria o contrário da luta, né? O sistema de relaxamento ele amplifica e o sistema adrenérgico ele reduz. Isso daí acontece naturalmente. Só que distúrbios nesses aspectos, né? Alimentares, atividade física, psíquicos, levam a alterações nessa relação do sistema adrenérgico e o sistema colinérgico. De modo que uma pessoa pode estar dormindo e o sistema adrenérgico altíssimo, com a adrenalina virada no saci, e o indivíduo sente palpitações, E cabeça é o que fica a gente fala acelerada. daquele terror noturno também, né? Do pânico noturno, né? Que é quando É, ela é, acorda sobressaltada. que não deveria, né? Não deveria acontecer, porque esse é o momento onde o sistema colinérgico ele deveria estar em alta. Tanto que o fundamento para a terapia medicamentosa é o mesmo do que você está dizendo. Então, se eu estou percebendo que existe algo que me incomoda, que o sistema adrenérgico está em alta, você acabou de mencionar que mudança do estilo de vida promoveria Sim. esse aumento do sistema colinérgico, né? É medicamentoso que eu só recorro a essa condição em últimos casos, quando realmente o Sim. indivíduo está sofrendo muito. O medicamentoso é justamente isso, é para trazer esse sistema adrenérgico para baixo. Então, ele termina atuando exatamente nesse sistema. Então, se a gente consegue fazer isso de forma gratuita, não tão fácil, porque não é fácil meditar, não é fácil você Sim. entrar no estado de relaxamento, mas se a gente consegue fazer isso com, com os nossos próprios esforços, permite que esse equilíbrio fique melhor e de forma natural, né? Para a gente poder lidar com isso ao longo da vida, porque o remédio ele vai atuar, mas não vai resolver o problema, né? Ele Sim. vai ativar aquele sistema, mas não vai provocar uma melhora a longo prazo. Então, assim, Sim, a está longo muito bem prazo. aplicado, está Sim. muito bem aplicado essa informação que você está passando, porque as estratégias de relaxamento e estratégias naturais são muito bem-vindas para controlar Sim. esse aceleramento, né? E uma coisa que eu me lembrei agora, Fábio, é que acho que a mente ela é soberana, né? Ou seja, eu posso estar, eu brinco, eu sempre brinco com isso, assim, gente, a gente pode estar nas Maldivas, mas se a mente estiver pensando em preocupações ou chateada porque o tempo não tá bom ou a água não tá cristalina o suficiente, a gente vai acessar esse outro sistema. É, Percebe? Então, é muito mais uma perspectiva interna do que externa. Porque eu posso
estar no momento em que, nossa, aqui é o meu momento de paz, eu vou ler um livro, tomar um chá. Mas se a minha mente estiver inundada de preocupações, eu não vou conseguir acessar esses sistemas e essa regulação do afeto, né? Por isso que as pesquisas, elas indicam que o estado de presença, ou seja, esteja presente nas atividades que você esteja fazendo, está muito relacionado a prazer, felicidade e bem-estar. Muito mais do que ter acesso, né, a todas essas coisas. Então, eu posso ser uma pessoa que eu tenho um spa dentro de casa, uma capela dentro de casa, moro na beira da praia. Mas se eu não me permito estar presente, né, atribuindo aquelas qualidades de compaixão, gentileza e gratidão, me parece que de nada adianta. É, instabilizei aqui porque minha mãe apareceu aqui falando que tá cheio de orgulho, olha. Coisa linda. Minha mãe também está aqui na live, tá? Um beijo para mamãe Cavalcante. Bom, uma coisa importante, Cela, é que eu acho que isso que você mencionou se aplica a, a qualquer tipo de... Eu acho que é para a vida isso, né? Não necessariamente porque você está com palpitações provocadas por ansiedade que você tem que cuidar disso. Eu acho que isso é para a vida, isso é inquestionável. Como o nosso tema está dentro dessa situação de coração acelerado, a gente não pode deixar, nesse nosso curto encontro, de mencionar como e quando ir para uma emergência, quando sentir palpitações. Isso é um ponto importante, porque a insegurança é tão grande, a insegurança, a sensação de desconforto é tão grande quando tem um coração acelerado, a sensação de morte iminente é tão significante que a gente precisa saber quando ir no médico. Então, a recomendação é, primeiro, está desconfortável, está sofrendo, vá na emergência. Isso daí a gente não tem que discutir. Se está na dúvida, vai numa emergência, porque é um sintoma que traz um desconforto muito grande e esse ponto é suficiente. Mas, se você quer ainda detalhar um pouquinho a respeito disso, quando é que nós devemos ir para uma emergência em caso de palpitações? No momento quando a gente sente palpitações, a gente deve considerar, poxa, está durando muito tempo. Se está durando muito tempo as palpitações, boa justificativa para ir para a emergência. Se você está sentindo o coração acelerado ou batendo devagar, que também a arritmia pode ser de diversas formas, né, Marcela? Que a gente estava conversando isso antes da live. A arritmia, a pessoa pode sentir o coração bater devagar, pode sentir o coração bater acelerado e pode sentir bater o coração fora do compasso. Ou simplesmente sentir o coração bater. Mas quando é que a gente precisa ir na emergência? A questão do tempo, você percebeu que o coração está batendo muito acelerado, muito devagar, ou está com desconforto por um tempo prolongado, vá na emergência. Se além disso você teve desmaio, se você teve tontura, se você está com dor no peito, isso daí naturalmente levaria qualquer pessoa a ir na emergência sob uma boa justificativa. E o que se espera na emergência? O que se espera na emergência é ter uma avaliação por um profissional de saúde e esse profissional da saúde está capacitado para te dizer se é uma condição de risco ou não. Não necessariamente precisa fazer exames. Não necessariamente precisa fazer exames complexos para chegar a essa conclusão. Inclusive, eu vou transpor isso que eu acabei de mencionar, que para chegar a essas conclusões não precisa de exames complexos para o consultório. Quando o indivíduo chega para mim no consultório dizendo que está tendo palpitações, eu não preciso de grandes complexidades. Quer dizer, uma conversa e exame físico é sempre muito complexo, né? Não vou subestimar isso. Mas uma conversa e examinar o meu paciente é o suficiente para eu dizer se essa condição que ele está sentindo é uma condição perigosa ou não. Então, esse daí é o recado que eu preciso passar. A questão de ida na emergência e que, para se chegar à conclusão se a arritmia ou essa sensação que você está tendo é perigosa ou não, não é tão complexa. Não é tão difícil de se estabelecer. Uma simples conversa e um exame físico pode ser suficiente. Cela, eu tô muito feliz aqui porque nós temos gente pra caramba nos vendo. Se a gente for pensar que imagine que nós estamos numa sala e nessa sala tem 40 pessoas nos ouvindo, é gente pra caramba. 50. Né? Tem 50. A gente estabeleceu de que o nosso prazo fosse curto, o nosso diálogo. A conversa realmente é muito prazerosa porque é um tema que é corriqueiro. Eu vi que surgiram diversas perguntas aí, mas eu acho que a gente pode entrar nesses 5, 10 minutos finais para fazer algumas considerações que são importantes para os nossos
para os nossos pacientes, para os alunos, para nossos familiares. Então, fique à vontade. Não, eu vi algumas pessoas perguntando sobre coisas que você pode tirar dúvida, né? Sobre essa questão de ansiedade, palpitação no coração, o que fazer, né? Você acabou falando um pouco sobre isso. E uma pessoa também me perguntando sobre o que é que seria a TFC, né? A terapia focada na compaixão. Quando a gente fala de terapia focada na compaixão, a gente fala de terapias contextuais. Vamos imaginar que acho que a maioria das pessoas pode conhecer a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, né? Ela é mais conhecida porque tem mais tempo. Vamos imaginar que é uma ramificação dela, tá certo? A TFC ela é baseada nos sistemas de regulação do afeto, da neurociência e na teoria evolutiva. Então, a gente entende, é como se a TFC estudasse muito aquelas pessoas também com níveis de autocrítica muito grande. É uma terapia muito eficaz para pessoas que têm depressão, que sofrem de transtornos ansiosos, que têm um padrão de rigidez muito grande, de uma cobrança excessiva. E é o que a gente tem recebido muito no consultório, né? São pessoas se cobrando excessivamente, nível de cobrança, procrastinação e desmotivação em relação à vida também. Então, Você repete só o que é TFC? Terapia focada na compaixão. E onde a gente entende esses níveis de desregulação emocional, a gente meio que explica para as pessoas que todos nós temos um viés negativo. Nós temos muito mais facilidade em absorvermos aquilo que é negativo do que é positivo. E isso não é culpa da gente, é um mecanismo da mente mesmo, da gente se proteger. E a TFC, ela vai ajudar o indivíduo a passar a se olhar com mais clareza, com mais autocompaixão e com mais gentileza. Quando a gente consegue alcançar esses estados mentais e cognitivos, né, a gente consegue reduzir, muitas vezes, ansiedade e transtornos relacionados à depressão. Eu tenho visto muitos avanços assim, em relação a muitos pacientes que a gente vem atendendo. Não sei se eu consegui tirar a dúvida. E é uma terapia também que tem como mindfulness, a meditação também, como ela perpassa a maioria das técnicas da TFC. Oh, sensacional, legal. É o mundo, hein? É o mundo, né? Então, eu acho que nós atingimos o nosso tempo. Eu achei muito prazeroso o nosso encontro. Durou aí 30 minutos. Acho que a gente conseguiu tirar bastante proveito. Como vai ficar salvo a nossa live no Instagram? Aí quem não assistiu, quem não conseguiu ver completamente, mas a gente conseguiu abordar bastante coisa a respeito de arritmia, o que é que significa a arritmia. Eu fiz a analogia a respeito de uma música. Marcela trouxe à tona aí as questões de estratégias de relaxamento e que, inclusive, são estratégias gratuitas que a gente pode explorar no nosso dia a dia. E eu trouxe aí o lado biomédico falando a respeito do sistema adrenérgico e colinérgico, correlacionando com essa condição dela. E aí teve muita prosa aí nesses 30 minutos que daria para ficar o dia todo. Eu gostaria, Cela, de aproveitar que a gente está aqui e fazer um convite a mais para a gente falar sobre uma doença do coração que está associada diretamente a uma condição psíquica, que é a síndrome do coração partido. A gente pode conversar isso num outro momento. É muito legal, que é a síndrome de Takotsubo. É um nome estranho, mas tem uma razão para ter esse nome. E aí eu acho que seria muito legal a gente conversar. É uma condição que está presente nas mulheres, principalmente mulheres mais velhas, que são submetidas a um estresse muito forte. E aí elas infartam por emoção, por conta daquele sistema adrenérgico que a gente conversou, que vai lá para o céu. É uma alta carga de adrenergismo que leva ao coração partido. Então, eu lhe convido para a gente conversar sobre isso num próximo momento, e vai ser muito legal, tanto quanto foi o nosso encontro de hoje. Muito obrigado, Cela. Antes disso, eu queria dizer, gente, que é melhor prevenir do que remediar, né? Então, é muito importante que a gente possa prevenir transtornos mentais, um problema clínico mesmo, né? Então, assim, tá na dúvida, gente? Vai até o clínico, vai até o cardiologista, vai fazer os exames, tá? Isso é muito importante, isso é muito importante. Então, assim,
não espera, sabe? Não espera. Acho que na psicologia e na medicina funciona da mesma maneira, né? É muito mais fácil da gente conseguir uma melhora quando a gente vai no início dos sintomas, né? Sejam eles físicos É. ou psíquicos, emocionais. Né? Então, acho que é muito importante a gente ter esse autocuidado conosco. Cara, tá na dúvida? Consulta os profissionais adequados naquela seara. Perfeito. E não subestime o poder que um profissional em psicologia tem de auxiliar no tratamento dessas condições e na prevenção dessas condições. Isso daí é importantíssimo. Eu imagino que isso esteja dentro da formação do psicólogo, já saber lidar com pessoas que subestimam essa situação, e não é incomum os pacientes referirem que conseguem lidar por conta própria com os seus horrores que estão Sim. dentro de si. Isso não é possível identificar um profissional que possa lhe auxiliar e prevenir problemas e também tratar problemas que estão vigentes. Muito legal, Cela. Obrigado, viu? Um beijo. Eu que agradeço. Boa Valeu. Tchau, noite, gente. tchau. Excelente domingo. Boa noite. Tchau. Tchau. Como é que sai, meu Deus do céu? Esqueci.